Bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Vamos dar sequência ao nosso curso aqui, ainda falando dentro do tema alistamento eleitoral. Olha só, são dois passos, a gente viu na nossa primeira aula sobre alistamento eleitoral, que são dois passos para que eu possa ter o título. Haver a qualificação, fazer-se a qualificação do nacional e inscrever esta pessoa que se qualificou em um cadastro de eleitores. Na hora que eu faço essa inscrição no cadastro de eleitores, eu agora tenho um título de cidadão brasileiro, um título de eleitor. Aqui você vai estranhar o que eu vou falar, porque o que tem sido cobrado pela Justiça Eleitoral não é o que necessariamente está na legislação, tá? Há essa divergênciazinha, mas é porque há necessidade de interpretar mais de um ponto da resolução para exigir a documentação completa. Só que as bancas de concurso, elas exigem do jeito que está previsto na resolução, tá? Porque, veja, eu tenho que fazer a qualificação e para isso eu tenho que apresentar os documentos em que eu tenho que provar basicamente o quê? O que é que eu tenho que provar para ser eleitor? O que eu tenho que provar? A idade mínima, não é não? Idade mínima de 16 anos e tenho que provar também que sou brasileiro. São essas duas circunstâncias básicas que eu preciso demonstrar na Justiça Eleitoral. Então, eu preciso ter documentos que provem que eu sou brasileiro e que eu tenho idade mínima. Tá? Esse é o básico. E a documentação exigida vai ser isso. Só que a Justiça Eleitoral ela exige também uma prova de domicílio. Por quê? Porque você precisa ser domiciliado em algum lugar. Você precisa ter um domicílio eleitoral para estar vinculado àquele cartório, àquela zona específica. Então, eu não acho errado a Justiça Eleitoral cobrar alguma comprovação de residência ou, enfim, de algum local onde você tenha um vínculo. Mas, do jeito que às vezes ela faz, é errado, porque ela quer especificamente comprovante de residência. E a gente vai ver que domicílio eleitoral não se confunde com residência. É claro que para facilitar a vida do servidor, o ideal é que a pessoa leve um comprovante de residência. Mas eu posso declarar. Declaro sob as penas da lei que tenho domicílio na cidade de tal, tal e tal, dato, assino e eles têm que aceitar. Então, essa comprovação do domicílio, que não é de residência, tá? Não é comprovante de residência, o comprovante de domicílio ela pode ser exigida pela Justiça Eleitoral. Agora, naqueles panfletinhos que a gente recebe de vez em quando, tem lá, documentos para tirar o título de eleitor. Aí tem identidade, ou, sei lá, passaporte, carteira de trabalho, carteira profissional, comprovante de residência, certificado de quitação militar. O comprovante de residência está errado, tá? Quando você lê isso aí, está errado essa cobrança da Justiça Eleitoral. Eu acho até que ela poderia, comprovante de domicílio, porque o domicílio não se confunde com residência, você está estudando isso aí com Perazzo, em Direito Civil, sei lá, ou com Mário Godoy, não sei. O fato é que domicílio não se confunde com residência. É claro que quando você tem residência em algum lugar, você tem domicílio ali também, mas o domicílio pode ser profissional, o domicílio pode ter outras circunstâncias, o domicílio eleitoral ele é diferente do domicílio civil, tá? Mas vamos aqui para frente. O que a resolução nos exige para fazer alistamento eleitoral? Documentos essenciais, carteira de identidade ou carteira emitida por órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, ou certidão de nascimento ou casamento extraída do registro civil. Mas vamos lá, carteira de identidade, RG. Passaporte não vejo problema também, porque tem sua identificação, tem sua nacionalidade, tá? Eu preciso demonstrar o quê? Que sou brasileiro e que tenho a idade. O documento precisa demonstrar isso daí, que sou brasileiro e que tenho a idade específica, tá? Então a carteira de identidade me traz isso. Uma carteira da OAB, uma carteira de um órgão profissional, né, uma categoria profissional, então, carteira de dentista lá do CRO, de médico, do CRM, carteira de advogado, uma carteira emitida pela OAB, tem os seus dados de nacionalidade, tem os seus dados de qualificação pessoal com a idade, data de nascimento, tá bom? Então, esse tipo de documento é aceito pela Justiça Eleitoral. Agora, o que tem sido questionado é a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Porque você sabe que você pode ter carteira nacional de habilitação sem ser brasileiro. Um estrangeiro pode ter carteira nacional de habilitação. A CNH não traz a sua nacionalidade, gente. Não traz. Eu vou até pegar a minha aqui. Ó,
Não vou mostrar para vocês aqui tudo, vou mostrar longe assim, né? Pois é, a CNH, ela traz aqui, pega a sua, né? Ela traz o nome, traz o número da sua identidade, traz seu CPF, traz sua data de nascimento, traz o nome do pai, o nome da mãe, mas pode procurar aí, ela não traz a informação de que você é brasileiro, certo? Não traz o local de você nasceu, enfim, não traz a informação de que você é brasileiro. Então, se ela não dá essa informação, porque a carteira de identidade ela traz que a sua nacionalidade é brasileira, porque ela diz de onde você é natural. Natural de Recife. A carteira da OAB, vou pegar aqui só para a gente... Deixa eu achar aqui. Beleza. Muito bem. Ó, aqui é a carteira da OAB, certo? A carteira da OAB traz, ó, nome, filiação, naturalidade, certo? Naturalidade Recife, Pernambuco. Sou de Recife. Meu RG, se sou doador de órgão ou não, a data de nascimento, CPF e tal. Muito bem. Então, aqui a carteira emitida pela OAB traz a minha naturalidade. Se está dizendo lá que eu sou de Recife, Pernambuco, eu sou do Brasil. CNH não traz. Então, como a CNH não traz, ela não é para ser admitida como um documento capaz de servir para fins de alistamento eleitoral. Tá bom? Então, alguma carteira de identidade, alguma identificação onde você possa lembrar e possa ter certeza que tenha idade, tenha sua data de nascimento e que tenha uma comprovação da sua nacionalidade, tá? Que a sua nacionalidade é brasileira, tá bom? Então, é para isso que serve isso. Serve a certidão de nascimento? Serve. A certidão de nascimento diz a sua idade, diz de onde você nasceu, a certidão de casamento também. Veja aqui que é um ou outro, não é carteira de identidade mais certidão de nascimento. É a carteira de identidade ou certidão de nascimento. Tá bom? Para frente. Ou ainda, tá bom? Ou instrumento público do qual se infira por direito ter o requerente a idade mínima de 16 anos e do qual conste também os demais elementos necessários da sua qualificação. Aqui é qualquer outro tipo de documento público, qualquer outro tipo de documento público, onde eu possa ter nacionalidade brasileira bem identificada e a idade mínima, além de seus dados de qualificação, filiação, nome e tal, se eu puder ter um documento público que traga essas informações, ele pode ser admitido também, tá bom? Desde que eu tenha essas informações, esse documento poderá ser aceito pela Justiça Eleitoral. CNH não é aceita porque não tem a sua nacionalidade brasileira indicada na carteira, tá certo? Vamos mais. Para quem é homem, também se exige, aí é mais, eu coloquei o I, certo? Para as pessoas do sexo masculino que tenham mais de 18 anos, 18 ou mais anos de idade, se exige certificado de quitação militar, tá bom? Ou que você já prestou serviço militar ou que você foi dispensado, mas se você tem 18 anos, você tem que ter se alistado perante o Exército, tá? Perante as Forças Armadas. Obrigatório comparecimento para quem é homem e que tenha 18 anos, tá bom? Normalmente o alistamento militar ele é feito aos 17 anos, tá? Normalmente é feito aos 17 anos, no mais tardar é feito aos 18. Então com 18 você já fez o alistamento militar. Se você não fez alistamento militar, você não está quite com o Brasil, digamos assim, e aí você não pode nem requerer alistamento eleitoral. Você precisa estar quite também com o serviço militar obrigatório. Para quem é mulher, basta a sua identificação, é mais do que suficiente. Tá bom? Então, em tese, para eu me qualificar, eu preciso só ter esses documentos. Veja que aqui a resolução não exige a prova do domicílio eleitoral, mas a resolução vai falar em outro momento do domicílio eleitoral. Então eu preciso, é claro, interpretar isso em conjunto. Em prova, não vai estar errado em prova se ele cobrar apenas esses documentos aqui. Carteira de identidade, ou qualquer instrumento, ou carteira expedida por órgãos profissionais, ou outro documento público, onde eu posso extrair as suas qualificações, né, se você é brasileiro, se tem idade mínima, e seus dados de qualificação em geral, ou ainda certidão de nascimento, ou ainda certidão de casamento, enfim. Mas a certidão de quitação militar. Se ele disser só isso, que a Justiça Eleitoral exige só isso para qualificar, está certo, porque a resolução fala isso, que para qualificar o nacional e inscrevê-lo no corpo eleitoral, precisa desses documentos. Se a questão disser isso, está certo. Se a questão dizer também que é necessário a prova do domicílio eleitoral, a comprovação do domicílio eleitoral,
não está errado, tá bom? Porque eu vou interpretar conjuntamente, mas também não está errado se ele cobrar só isso aqui. Até porque isso daqui está definido em uma partezinha da resolução e se é cobrado dessa forma. Tá? Está lá na resolução que se exigem esses documentos. Não está dito que são esses mais a comprovação do domicílio eleitoral, não. Não está dito isso. Em tese são só esses. Mas a gente sabe que como você precisa ter um domicílio eleitoral, que você precisa demonstrar esse domicílio eleitoral. Ainda que seja por uma declaração, mas você precisa demonstrar o domicílio eleitoral. Agora, algumas pequenas observações, certo? As certidões de nascimento e casamento para fins de alistamento são gratuitas, mas na verdade hoje a primeira certidão de nascimento ela já é gratuita, né? Segunda via e tal, aí se paga a depender da pessoa. Se a pessoa também não tiver condição de pagar, é até possível se isentar. Eu sei isso, que hoje é dessa forma, tá? Mas o Código Eleitoral, ele já dizia que se eu estou precisando tirar uma certidão de nascimento, ou se eu estou precisando tirar uma certidão de casamento, para fins eleitorais, elas devem ser gratuitas, tá? E o código fala que o pessoal dos partidos políticos podem ajudar a tirar essas certidões e tal. Isso aí está revogado, né, gente? Porque não tem como permitir que pessoas ligadas a partidos políticos estejam providenciando certidão de nascimento ou de casamento para as pessoas, para os eleitores. Por quê? Por que isso está revogado? Porque a Lei 9.504, porque quem está lendo o Código Eleitoral aí está vendo que certidão de nascimento, casamento são gratuitos e tal, e que os partidos políticos poderão providenciar essas certidões gratuitamente às pessoas. Ora, se eu sou um partido político, estou entregando para você aqui sua certidão de casamento, sua certidão de nascimento, está aqui, eu estou proporcionando uma vantagem para o eleitor, nem que seja uma vantagem de ser o despachante do eleitor, certo? Aqui ainda do nacional que vai ser eleitor, né? Mas eu estou proporcionando alguma vantagem para aquela pessoa. E isso é um ilícito eleitoral, tá bom? Eu não posso permitir nenhuma vantagem para aquela pessoa que vai votar. Então isso aí é incompatível hoje com a nossa realidade eleitoral. Então o partido político não pode nem deve ajudar, auxiliar as pessoas a obter certidão de nascimento, de casamento de forma gratuita, tá? Porque isso aí configura vantagem e essa vantagem pode ser entendida como um ato de captação ilícita de sufrágio, que não é admitido pela legislação eleitoral. Beleza? Vamos para frente. O empregado também pode se ausentar do serviço por até 2 dias, sem desconto de salário, para fazer alistamento eleitoral ou ainda para requerer transferência. O servidor público também, é claro, tá? Então eu posso ter até 2 dias de ausência de trabalho para fazer isso, desde que seja necessário, tá, gente? Eu preciso fazer meu alistamento eleitoral no meu domicílio de nascimento. É lá onde eu tenho meus vínculos políticos, sociais. Quero fazer lá na Baixa da Régua, sei lá que seja, enfim, é longe. Eu não tenho como ir e voltar no mesmo dia. Então, se admite que até 2 dias. Mas é claro que se você vai fazer alistamento eleitoral na capital, você não precisa de 2 dias para fazer um alistamento eleitoral na capital, né, gente? Você está na capital, está na cidade, você mora na cidade que você quer votar. Eu moro em Iguatu, quero votar em Iguatu. Por que você precisa de 2 dias para fazer alistamento? Não precisa. Você vai lá e volta. Não tem problema nenhum. Esses são até 2 dias, tá? Até 2 dias. Não quer dizer que você vai usar os 2 dias, depende da situação. Então tá aí o que diz o código. O empregado, isso aqui está dito no Código Eleitoral, tá? O empregado, mediante comunicação de 48 horas de antecedência, comunica com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário e por tempo que não exceda 2 dias. Veja que não é por 2 dias, é por até 2 dias, a fim de alistar-se eleitor ou requerer a sua transferência. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Ou você não sair, eu tenho direito. O professor Rodrigo disse que eu tenho direito de faltar 2 dias para fazer alistamento eleitoral. Aí tu vai no cartório eleitoral que fica do lado da tua casa e quer faltar 2 dias de trabalho, deixa você cair de pau, entendeu? Você pode fazer seu alistamento eleitoral sem problema nenhum, agora vai lá e volta. Precisou viajar, precisou realmente de mais tempo para fazer o alistamento por uma questão pessoal específica, aí você pode até se utilizar de 2 dias sem ter desconto de salário, tá bom? Para frente, domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral. Perceba, domicílio civil é uma coisa, domicílio eleitoral é outra totalmente diversa. Para que eu seja domiciliado, por exemplo, para que eu tenha residência em algum lugar, eu tenho que ter o ânimo de residir, a vontade de estar naquele local e tal, enfim.
Não é isso que a gente vê no Código Civil? Esse termo ânimos, a vontade de ali permanecer, que configura domicílio lá para o direito civil, essa vontade de permanecer em um certo local, não está dita no Código Eleitoral. Essa vontade de permanecer. Tá? E isso, para fins de residência no direito civil, é essencial, né? A pessoa tem que estar ali com ânimos definitivos, com vontade de ali residir e tal. Tem um elemento subjetivo no conceito de domicílio civil, lá para o Código Civil. No domicílio eleitoral, não há esse elemento subjetivo, é um elemento de ordem prática. Eu tenho um vínculo com o local, pelo menos o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral atual, que tem sempre sido o objeto de estudo e realmente o consenso entre os autores do direito eleitoral, é de que esse domicílio eleitoral ele pode ser qualquer local, onde a pessoa tenha um vínculo forte de ligação. Um vínculo forte de ligação. Por exemplo, o ex-senador José Sarney tem um vínculo forte de ligação com o Amapá, seu estado. O estado ele nasceu no Maranhão, né? Mas o Amapá ele tem propriedades lá. Então, ele tem um vínculo muito forte com o local por ter propriedades lá. Então, se eu sou proprietário de um imóvel fora do meu local de domicílio civil, tá? Trabalho em Fortaleza, moro em Fortaleza, mas tenho casa de praia em Caucaia, na praia do Cumbuco. Tudo bem. Eu posso ser eleitor do Cumbuco, porque eu tenho um vínculo forte com o local. Eu sou proprietário de terra, sou proprietário de um imóvel naquele local. Eu posso ter vários tipos de... Isso é um tipo de vínculo, eu posso ter vários tipos de vínculo. Eu posso ter um vínculo de emprego. Eu moro em Fortaleza, trabalho em Maracanaú, uma cidade vizinha aqui de Fortaleza. Então, eu tenho um vínculo de emprego. Eu posso ter vínculo de propriedade, eu posso ter vínculo familiar. Então, minha família toda é de Recife. Eu moro em Fortaleza hoje, mas eu não tenho um parente que more aqui em Fortaleza. Todos os meus parentes moram em Recife, no interior de Pernambuco e na Paraíba. Eu só tenho parentes em Pernambuco e na Paraíba, pelo menos os parentes que eu conheço, né? Claro que existem pessoas espalhadas aí pelo mundo que eu não conheço, mas meus parentes que eu considero parentes mesmo moram em Pernambuco e moram na Paraíba. Então, se eu quisesse, eu poderia ter domicílio eleitoral, como já tive em Gravatá, em Pernambuco. Já tive domicílio eleitoral em Gravatá, em Pernambuco, em Recife. Eu poderia ter em Serra Branca, na Paraíba, que foi onde minha mãe nasceu, onde eu tenho parentes. Eu posso ter em Campina Grande, que tenho parentes lá. Posso ter em João Pessoa, tenho parentes lá. E hoje meu domicílio eleitoral é aqui em Fortaleza, porque simplesmente resido aqui em Fortaleza. Moro aqui, tenho relações afetivas aqui, tá? Mas eu poderia ter escolhido qualquer desses lugares, porque tenho vínculos fortes com família, tá? Então poderia ser domicílio eleitoral nesses locais. Como existe até quem entenda que eu posso ter um domicílio afetivo com o local. Imagina que todos os meus parentes não estivessem mais em Recife. Tá? Todos saíram, decidiram fazer outra coisa da vida, estão morando agora na Costa Rica. Mas eu tenho um vínculo ali, eu nasci e fui criado em Recife. Então eu tenho um vínculo afetivo enorme com aquela cidade. Eu adoro Recife, eu tenho um vínculo enorme com a cidade. Então, pelo simples vínculo de afetividade com o local, porque eu nasci naquele local, eu posso ter domicílio. Por exemplo, o Ciro Gomes, que é radicado aqui no Ceará, mas ele nasceu em São Paulo. Só nasceu em São Paulo, tá? Ele não se considera paulista, mas ele nasceu em São Paulo, nascido em São Paulo. Então, de toda forma, ele tem um vínculo afetivo por São Paulo, imagino que deve ter, por ter nascido lá. E aí teve uma época que o Ciro transferiu o seu domicílio eleitoral para São Paulo, tá? Então ele poderia, não sei se ele tem propriedade, se tem mais algum tipo de vínculo, tá? Com a cidade. Mas ele nasceu lá, então ele tinha um vínculo com a cidade, tá bom? Tinha um vínculo afetivo, um vínculo de afetividade, um vínculo desse nexo aí, de força emocional com o local, tá? Isso é possível também. Há quem entenda possível, a Justiça Eleitoral entende possível, tá? Então eu coloquei aqui, ó, exemplos de vínculos que se consideram fortes, tá? Você vai procurar isso na Justiça Eleitoral, você tem várias decisões a respeito. Então, ó, vínculo de residência, vínculo patrimonial, vínculo familiar,
vínculo de trabalho, vínculo afetivo, tá bom? Qualquer tipo de vínculo forte que você tenha com a localidade vai atrair o chamado domicílio eleitoral, tá bom? Difere, repito, do domicílio civil, onde a pessoa tem em tese um ânimo, uma vontade de decidir, bom? Inscrição no corpo eleitoral, vamos lá. Então agora já sabe como é que a gente qualifica, assim, né? A gente precisa ter aquela documentação que prove nacionalidade e idade mínima, basicamente. Demonstrar o domicílio eleitoral. A demonstração do domicílio eleitoral não precisa ser feita necessariamente com um documento escrito, produzido por algum órgão específico, tá? Não preciso, às vezes o pessoal ia para a delegacia, pegar uma declaração do delegado e tal, porque não tinha comprovante de residência, enfim. Se você tiver um comprovante de residência no local, ótimo. Ah, mas aí a minha família, minha mãe que mora no local, pega uma conta de luz da sua mãe, junto com o seu documento de identidade, prova que ela é sua mãe, aí você tem um domicílio eleitoral sem problema nenhum. É meu tio, tudo bem, tá lá o sobrenome e tal, você vai dizer lá que é seu tio, eles vão aceitar. Você não pode chegar só falando, né? Você tem que, no mínimo, dar uma declaração. Declaro, tal, que tem o vínculo tal com o local, por causa disso, daquilo, outro. Você declara o seu domicílio naquele local, sob as penas da lei, você tem que falar a verdade, é claro, né? Senão você poderá ser até penalizado criminalmente, e aquilo tem que ser aceito pela Justiça Eleitoral. Eu sei que nem sempre eles aceitam, tá, gente? Às vezes o pessoal é meio intransigente e tal, mas é para ser aceito. Uma mera declaração é para ser aceita, porque eu posso declarar, tá bom? Vamos para frente, da inscrição no corpo eleitoral. Agora você tem que se inscrever na Justiça Eleitoral. Então vejam, como é que eu faço esse requerimento para me inscrever na Justiça Eleitoral? Primeira coisa que você tem que saber é o nome do requerimento. É muito comum e se chama cotidianamente na Justiça Eleitoral de RAI, tá? O RAI é o requerimento de alistamento eleitoral. Hoje o RAI, ele é um RAI praticamente eletrônico, tá? Antigamente tinha um formulário físico mesmo. Eu até tenho esse formulário, eu acho que tenho esse formulário, mas é porque a resolução dele é ruim, eu não coloquei na lousa, mas eu tenho esse requerimento físico, tá? Se você for atrás disso na internet, eu acho que você consegue um modelo físico do requerimento de alistamento eleitoral, tá? Para você ver, por curiosidade, ver como é que funciona, enfim. Mas hoje eu não tenho mais o requerimento físico, eu posso até usar, mas em tese eu não tenho mais o requerimento físico do eleitor preencher, ou que na verdade do servidor preencher o requerimento na presença do eleitor. Do eleitor não, desculpem, do brasileiro, né? Do brasileiro que quer ser eleitor. Então tinha lá o requerimento de alistamento eleitoral, que é para ser preenchido pelo servidor na presença do eleitor. Não é o eleitor que preenche, não. Não era para ser, né? O eleitor que preenche, o eleitor não, desculpa, de novo. O brasileiro, né? O nacional que quer ser eleitor. Tá? Não é para o brasileiro preencher, é para o servidor preencher. Tá? Na prática, às vezes, o próprio brasileiro lá preenchia, tá? Mas o certo é o servidor preencher. O fato é que hoje é eletrônico, tá? Você preenche o requerimento no computador, mas é impresso, se data e assina, tá bom? Então, há o requerimento de alistamento eleitoral. Já falamos aqui quais são as situações em que é obrigatório você fazer esse requerimento. Já falamos aqui do prazo também. Eu não posso requerer nos 150 dias que antecedem a eleição. E o que é relevantíssimo, de importância enorme para você entender isso, é que esse requerimento tem que ser pessoal, personalíssimo. É só o eleitor não, o brasileiro, nato ou naturalizado, nacional, tá, que pode comparecer ao cartório e requerer o alistamento. Professor, procuração, eu posso usar? De jeito nenhum, tá bom? Procuração não é admitida, nem procuração pública, professor, nem procuração pública. É um ato personalíssimo. O servidor vai colher as suas informações de forma personalizada, até porque você precisa assinar o requerimento, eu tenho que verificar a sua assinatura, verificar que você é você mesmo, que não está tendo nenhum tipo de fraude. E é um ato onde você está ali também exercitando a sua cidadania, né? Você vai querer ser cidadão, então é importante que seja você a fazer o requerimento. Tem exceção, professor? Tem, a gente já falou de exceções aqui. Eu já falei para vocês dos inválidos, por exemplo. Se o cara é inválido, está lá sem as pernas, sem os braços, não consegue sair da cama, é claro que ele não tem condições de comparecer à sede da Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral. E aí é possível fazer uma procuração pública,
ele simplesmente fazer uma declaração que seja, enfim, não sei como é que ele vai assinar também, no meu exemplo não tem braço, mas mesmo que ele não tenha nem procuração, se entende que se a família leva, né, se um pai, se uma mãe, leva os laudos médicos, comprobatórios da deficiência, da invalidez, mesmo sem procuração acaba se admitindo ser feito o alistamento eleitoral daquela pessoa, porque pode ser feito, tá? Ou a justificativa de ausência do alistamento. Essa pessoa que é inválida pode fazer o alistamento, ela é obrigada a fazer o alistamento. Então, essas pessoas que o representam podem comparecer à Justiça Eleitoral para fazer o alistamento, para requerer o alistamento na pessoa, em nome daquela que está lá inválida, não tem problema nenhum, como elas podem comparecer à Justiça Eleitoral para pedir a isenção, tá? Para que eles sejam isentados, né? Para aquele inválido ser isentado da necessidade de comparecer às eleições, tá bom? De votar e de fazer o alistamento eleitoral, tá bom? Então, assim, em tese, ele é personalíssimo, mas existe essa exceção dos inválidos, portadores de deficiência, que poderão ali se fazer representar por familiares ou por algum procurador. Se ele tiver condição de emitir uma procuração, é melhor ainda. Se o juiz achar estranho, o juiz pode determinar uma diligência. Ah, tô achando essa documentação meio estranha aqui, tô achando que isso aqui é fuleiragem, tô achando que isso aqui tem alguma marmota aqui, como a gente fala, né? Você não deve estar me entendendo nada, né? Marmota, fuleiragem. Vá procurar o dicionário do cearense também, para você entender um pouquinho, né? Para você aumentar a sua cultura. Não que isso seja cultura, mas é cultura popular, tá? Marmota, não sei nem a tradução de marmota, tá? Não sei, marmota. Me ajuda aí, Eduardo, o que é marmota? O Eduardo está comigo aqui gravando, né? Mas não sei não. Marmota eu vou dar um sinônimo que era pior do que não é no português também, é dar no pernambuquês, ou no cearense, no nordestinês. Enfim, o fato é, meus amigos, se o juiz entender que há algum problema ali, tem alguma dúvida, que aquilo ali é alguma pegadinha, digamos, marmota quando uma pegadinha, tá? Não é pegadinha também não dá para traduzir não, gente, é difícil, tá? Tem palavras que não dá para traduzir, pronto, essa daí não dá para ter, não tem muito sinônimo não, eu pelo menos não consigo ter esse nome dessa palavra não. Mas enfim, o fato é que se o juiz achar alguma coisa estranha naquele requerimento, ele pode mandar uma diligência, manda um servidor ir na casa do cara, ele mesmo vai, enfim, ele pode fazer essa diligência para suprir qualquer dúvida, tá? Não tem problema nenhum. Ele pode mandar alguém lá visitar e verificar o estado, se realmente é inválido mesmo, se é só algum tipo de tentativa de fazer uma pegadinha ali, de fraudar o sistema, tá? Então vamos lá. Em regra, o RAI, ele é personalíssimo, tem que ser formulado o requerimento antes de 150 dias. Antes, por favor, gente, tem uma confusão danada de 151 e 150. Não tem dificuldade nenhuma, não sei por que o diabo tem tanta confusão por causa dessa besteira. O cadastro é fechado com 150 dias. Se o cadastro fecha com 150 dias, o último dia que eu posso pedir alistamento e transferência de título é o 151º. Quando chegar no 150 anterior à eleição, fecha. Então, o último dia que eu tenho para requerer é o 151, tá bom? 151 anterior à eleição. Como é que é feito o preenchimento? Hoje ele é eletrônico o preenchimento, mas o servidor preenche na presença do eleitor. Então, pergunta suas informações pessoais, vai lá, preenchendo o requerimento de alistamento eleitoral no computador, tá? Antigamente era físico, o servidor preenchia, e aqui não é nem a presença do eleitor, vai desculpando, né, ó, na presença do nacional, porque ele ainda não é eleitor, tá? Nesse requerimento lá, no momento em que ele está preenchendo o requerimento, vai ter um momento lá que você vai escolher o seu local de votação entre os disponíveis para aquela zona. Então tem vários locais de sessão naquela zona eleitoral e aí você vai escolher aquele que for mais conveniente para você exercitar o voto, tá? Você escolhe qual é o local de votação dentre a lista disponível lá na Justiça Eleitoral. Ele tem lá um íconezinho, aí puxa uma listazinha lá no próprio computador e você escolhe o local de votação. Depois, esse RAI ele é impresso, o eleitor data, assina, tá? Na presença do servidor da Justiça Eleitoral. Se a pessoa for analfabeta, bota o polegar direito no requerimento de alistamento eleitoral depois que ele estiver impresso. Bom, meus amigos, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente dá sequência para ver como é que se dá esse encaminhamento do RAI. É claro que se junta aqui os documentos, né, gente? O servidor pede os documentos também. Aqueles documentos de qualificação são entregues ao servidor no momento do requerimento de alistamento eleitoral, até para que ele possa conferir as informações que você está prestando ali para ele preencher o requerimento. E aí, desse requerimento vai ser encaminhado
preenchido, assinado, datado pelo eleitor, conferido na presença também do servidor da Justiça Eleitoral, ele vai ser encaminhado para o juiz analisar. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Um grande abraço!